Estamos apresentando Jornal da Cultura. Você sempre bem informado. São 11h36 e estamos de volta com o Jornal da Cultura de hoje. E amanhã, gente, dia 2 de julho, é comemorado o Dia do Hospital. E nós convidamos aqui a Gilmara, que é diretora do Hospital Municipal, e a Valéria, que é secretária de Saúde, hoje para não falar de Covid-19, né? Para falar sobre a estrutura do hospital um pouquinho, até para comemorar essa data, né? Que é o Dia do Hospital. Gilmara, seja bem-vindo, obrigado por ter nos atendido, viu? Bom dia. Bom dia aos ouvintes. Estamos aqui para falar um pouquinho da estrutura do hospital, né? Da nossa equipe, como que é o nosso trabalho, né? E esquecer um pouquinho do Covid, que nem você fala, né? Deixar de lado um pouco, né? Sem esquecer, na verdade. Secretário, tudo bem? E hoje nós recebemos um quantitativo bem legal de vacinas, inclusive falamos já sobre isso, o pessoal já está atento ali, já preparado para continuar a vacinação. Mas tudo bem? Seja bem-vindo. Boa tarde, ouvintes. Então, assim, é ótimo, né? Primeiramente, para te parabenizar pela essa iniciativa, né? De dar visibilidade para, né? Pro hospital do município, que é tão importante, né? Eu já gostaria de antemão já ressaltar que o hospital, ele é uma especialidade que ele não é de responsabilidade do município, né? Então, assim, é importante que as pessoas saibam disso, né? Que a responsabilidade de alta complexidade, ela sempre é do Estado, né? Então, assim, logicamente que a gente não consegue, né, fazer todos os atendimentos de alta complexidade, né? Mas alguns atendimentos, né, algumas cirurgias, né, de uma complexidade um pouco mais baixa, que não exige uma especialidade da especialidade, digamos assim, né? A gente consegue resolver no município. Então, a gente precisa levar em consideração que, né, o fato da gente conseguir ter montado uma estrutura, né, para ter um hospital dentro do município, isso é de grande valia, isso é importante. Sem dúvida. Né? Significa que, né, que os nossos governantes, né, que ter esse olhar para esse nível de complexidade é muito bom, porque você consegue ofertar, né, mais esse serviço para a população, para além daqueles serviços de média e baixa complexidade. Isso evita, né, que as pessoas se desloquem, né, para os grandes centros, que no nosso caso referência a Campo Grande, né, evita um pouco. Isso não quer dizer que a gente, né, vá fazer todos os atendimentos aqui, não. Algumas situações precisam realmente ser encaminhadas. Bom, eu acredito, Gilmara, que o nosso hospital, é claro, eu sempre falo isso, a gente vai sair muito forte dessa pandemia, né? Com uma estrutura diferenciada. Mas para começar a contar um pouquinho a história do hospital, que eu me recordo que era na Avenida 6 ainda, que salto que foi, né, para o município de Chapadão do Sul, de poder ter um novo local com uma nova estrutura, né, Gilmara? A estrutura é totalmente, para quem conheceu aquele hospital, né? Então, assim, a gente tinha uma sala cirúrgica com uma sala só cirúrgica. Hoje o nosso bloco contempla com 3 salas cirúrgicas, que pode ser aumentada para 4, né? Então isso é um avanço muito grande. Os leitos também, se eu não me engano, agora me salve a memória, eu não vou saber te dizer quantos leitos eram na época, mas acho que era 16, 17 leitos, não tinha mais que isso. Certo. Hoje nosso hospital é 50 leitos. 50 leitos. 50 leitos. Então, assim, a estrutura dele, hoje a gente tem um pronto-socorro com sala de emergência, com sala de ambulatório, e antigamente não tinha, né? Então, com essa estrutura do hospital que a gente tem, e que a gente tem até um projeto de ampliação dele já, né? Então, assim, isso é importante dizer que ele já está se programando para ser maior, porque ele já está sendo pequeno, lógico, com a pandemia também, né? Então, nossos atendimentos, nós temos um atendimento que nem assim, no primeiro quadrimestre desse ano, a gente já teve assim uma demanda de atendimento, só atendimento de emergência, 14.278 pessoas passou por lá. Então, é um número bem considerável. Lógico que a nossa população aumentou muito, né? Hoje nós temos lá dentro, que trabalha com nós, 189 funcionários. Nosso efetivo lá. Então, hoje nós estamos com 26 médicos. Então, 53 técnicos, 23 enfermeiras.
E depois temos na cozinha, nós temos 11 funcionários que lidam só com a parte da alimentação, só que lavam a roupa, passam, guardam, nós temos 8. Olha só. Né? Então, assim, toda a equipe, ela aumentou, porque naquela época era muito menor. Sem dúvida. Eu lembro que eu faço 13 anos que eu tô aqui, então eu digo assim, que existia uma enfermeira só no hospital. Hoje, então, nós temos 23 enfermeiros. Até porque o hospital ele tem que acompanhar o crescimento do município, né? Com certeza. Eu imagino que aquele hospital ele já estava muito aquém do que a gente precisava na época, né? Que assim, quando ele foi montado lá, ele comportava aos anseios do município. Exatamente, da época. Quando ele saiu de lá, que foi construído esse outro, é porque lá a estrutura já não comportava mais. Não comportava mais porque a cidade já estava crescendo, a população já vinha crescendo, né? E eu até dou risada assim, porque nós temos um município onde nasce em média de 40 crianças mês. Olha só. Tem meses que dá menos, tem menos que dá mais, mas dá em média de 40. Então são 40 cidadãos daqui, fora aqueles que nascem fora, né? Tem algumas pessoas que têm convênio, então vai para Campo Grande, vai para outros municípios. Mas nós aqui, é essa nossa média de nascimentos de criança. Bom, o que mudou? Vamos começar por atendimentos, né? O que Chapadão do Sul não dava conta de atender na época que agora consegue com a atual estrutura do hospital? Eu acho que as especialidades aumentou muito, né? Então, assim, naquela época, por exemplo, assim, não tinha tantas especialidades. A pediatra tinha muito, acho que quando tinha um, né? Hoje nós comportamos com 2. Os cirurgiões nós temos, hoje no momento temos 2. Eu acho que na época, acho que só tinha, acho que era o Dr. João Busoli, na época, que era o cirurgião, assim, que eu lembre, né? Certo. Porque eu também, na época, eu não trabalhava dentro do hospital, eu trabalhava na secretaria, na atenção básica. Então, assim, eu acho que o que mais agregou no município são as especialidades. Então, essa, e até, assim, para a gente hoje, nesse primeiro quadrimestre, a gente teve remoção, que a gente fala, por toda a remoção que a gente manda para Campo Grande, para especialidades, coisas que não são resolvidas no município. Foram 81 pacientes que teve que ser removidos daqui, que não foi resolvidos aqui. Isso então, em um ano? 4 meses. Em 4 meses. 4 meses. Tá. E em 4 meses, que nem eu já falei anteriormente, foram atendidos 14 mil pacientes. Certo. Então, assim, 14.278. Então, assim, a resolutividade do município e dentro do hospital, a gente pode dizer que está grande. Resolve aqui, não Resolve aqui. Lembrando que desses 80 e poucos aí, tem os Covids, né? Que são considerados remoção. Então, tem assim, ainda tem incluído, né? Tá incluído. Porque isso é menos do que 1%, né? Um pouco mais de 0,5%, não. O hospital não conseguiu resolver, teve que enviar para outras localidades, né? E isso é mérito de toda a equipe de lá de dentro, né? Então, são mérito da equipe, de todos os profissionais que trabalham lá dentro, né, em conjunto. Então, isso é um ganho muito grande para o município, um ganho muito grande para a população. Para que, assim, porque eu acho assim, vamos falar, você não quer falar de Covid, mas vamos falar, porque, assim, hoje, primeira coisa, quando você pede uma vaga, os familiares já perguntam, eu vou poder ficar junto com a minha mãe? Porque aqui, ainda os idosos, a gente deixa ficar acompanhante, Campo Grande não deixa. É verdade. Então lá, eu falo Campo Grande porque é a nossa assim, referência, mas qualquer lugar que você for, hoje não tem. O único, acho que fica ainda com acompanhante são os bebês, são as crianças que não ficam sem a mãe. Até mesmo os hospitais particulares, como o do Unimed em Campo Grande, ele aceita acompanhante se o idoso for maior de 60 anos, né? Em algumas particularidades de doença também. Então você vê, nem um particular desse, imagina.
Hoje a particularidade é assim, se ele não tem condições dele, por exemplo, assim, ele tomar, não é nem tomar decisões, dele ter algum, por exemplo, assim, se ele tem alguma limitações, né? Tipo, ele tem limitação para alimentação, se ele tem limitação de ir até o banheiro, aí é deixado. Senão, nem os particulares não deixam. Bom, e é interessante você ter um hospital no município que você possa estar ali perto do seu ente, né? Mais próximo. Dando aquele apoio psicológico, cuidando, né, com carinho, enfim. E hoje a gente tem isso. O hospital ali, por exemplo, a questão dos médicos, né, que você falou, que tem uma estrutura. Quantos médicos atendem ali hoje? 26. 26. A qualquer momento que eu chegar ali, vai ter um médico trabalhando? 24 horas. No mínimo seria isso? No mínimo certo. Nós temos o nosso pronto-socorro, ele trabalha 24 horas. Nós temos médicos 24 horas ali dentro. Certo. Tem o sentinela, que é a parte do Covid, ele tem 18 horas. E nós temos a parte do lá atrás, que é os leitos ventilatórios, que lá fica mais um médico 24 horas. Então, na verdade, nós temos 2 médicos 24 horas dentro do hospital. Olha só. É importante destacar, Marlon, que o que acontece? A gente tem um esquema de sobreaviso das especialidades. Que aí, às vezes, que as pessoas, às vezes, não entendem muito, né? Às vezes tem um pouquinho de reclamação, hora ou outra. Por quê? Porque essas especialidades, elas ficam no sobreaviso. Então, assim, elas não estão ali presentes naquele momento, né? Então, assim, aconteceu alguma eventualidade que precisa de uma avaliação de uma especialidade, aí esse médico é acionado. Então, esse médico é acionado para ele vir até o hospital para poder fazer essa avaliação, né? E às vezes as pessoas não entendem muito isso, acho que chegou lá. Uma espécie de um plantão. Não, ele fica de sobreaviso, né? Olha, precisar de você, a gente vai te gritar e você vem aqui, né? Tem assim, por padrão do hospital, um determinado tempo que o médico tem que estar se deslocando ao hospital nesse sobreaviso ou não? Tem, mas assim, porque assim, o que nós temos lá no PAN são clínico geral. Às vezes tem algum outro médico de especialidade, mas lá no momento ele está atendendo como clínico geral, né? Então, assim, o clínico mesmo entra em contato, eu preciso de uma avaliação do ginecologista. A paciente ele passa a gravidade pro médico e o médico vem. Mas assim, esse tempo a gente tem em credenciamento. Eles não podem ultrapassar a 30 minutos, não pode. Olha só, interessante isso. Não pode. 30 minutos tem que estar lá no estabelecimento. Tem que estar lá no estabelecimento. Isso é o máximo que ele pode, né? Que é lógico que a chapadão, mas às vezes, por mais que ele está de sobreaviso, às vezes, pra gente dar esse tempo para deslocamento. Mas eu vou te dizer, a maioria deles não demora isso. Principalmente quando o médico atende lá na frente e fala da gravidade. Tem horas que eles chegam ainda arrumando o cabelo, né? Rezado, tá penteando o cabelo com os dedos, né? Mas é assim. Então, assim, a gente tem hoje os sobreavisos nossos são todas as especialidades que a gente tem ali dentro. Hoje, as especialidades que a gente atende dentro do hospital, que nós temos ali. Nós temos cirurgião geral, né? Nós temos a pediatra, nós temos os obstetra, nós temos o cardiologista, urologista, ortopedia. Eu acho que é essas, né, que nós temos. E assim, psiquiatria, alguns casos, quando os médicos pedem, daí a gente entra em contato com a médica que é da atenção básica, às vezes ela dá um suporte para nós também, né? Então, esse mais esporádico, mas esses outros são que tem escala, eles têm escala de sobreaviso. Todos eles têm escala de sobreaviso mensalmente. A gente sabe que é o dia que cada um tá e o horário que cada um está lá de sobreaviso. É claro que cada médico tem ali o seu dia de descanso, né? De descansar, são cidadãos normais, são trabalhadores normais, né? Mas tem esse momento de, olha, você pode estar em outro lugar, na sua casa, no seu consultório particular, mas quando precisar, vocês têm que estar aqui, né? Existe isso, né? Exatamente. E assim, por isso que esse sobreaviso,
eles têm escala. Então, conforme a especialidade, eles rodam. Tem escalas tem sobreavisos que cada um fica 10 dias. Isso vai muito da disponibilidade de cada profissional. Mas o único hoje que, assim, tem 2 especialidades que nós não temos os 30 dias por mês, que é a cardiologia, que a gente não tem com escala o mês inteiro de cobertura de cardio, e o da urologia. Então, eles têm alguns dias por semana só que eles cumprem conosco. Certo. Os demais são 30 dias por mês. Como eles todos atendem, né, no centro de especialidades, esse sobreaviso, na verdade, ele acaba sendo, de repente está fazendo um tratamento e aconteceu alguma coisa, uma situação de urgência, vai para o hospital e aí é acionado ali naquele momento para fazer uma nova reavaliação. Então, mais ou menos, seria mais ou menos nesse sentido. Essa realmente foi a minha ideia inicial, quando eu pensei em trazê-las para falar sobre o hospital, porque tem muita gente que não sabe como que acontece, né, esse trâmite, né? Outra situação seria o atendimento, né? Quando a pessoa chega lá, claro que não é alguém que sofreu um acidente, né? Sofreu um acidente, tá com fratura exposta, enfim. Mas eu senti ali uma dor de cabeça, eu não tô bem, eu tô passando mal. Como que é o atendimento? Chega na recepção, eu gostaria que detalhasse isso também. Uma enfermeira nos atende, primeiro tem a secretaria, como que é o protocolo disso? Nós temos lá classificação de risco. Nós temos uma classificação de risco. Primeiro atendimento, você chega, você passa na recepção. Vamos falar de um cidadão com uma dor de cabeça, né? Que nem é aquela história, dor de cabeça para mim pode ser uma simples dor de cabeça, mas para você pode ser uma emergência, né? Então isso vai muito de classificação. Passando pela recepção, ele passa por um enfermeiro que ele faz a classificação de risco. Certo. Que é o acolhimento que a gente fala. É para esse enfermeiro que ele vai contar o que está acontecendo. Isso, esse enfermeiro vai verificar todos os sinais vitais dele e ele vai contar a sua história. O que está acontecendo? Por que ele esteve lá? Qual o motivo? Nesse motivo e nesses sinais, a enfermeira vai colocar em classificação de risco. Que são, se é para atendimento emergencial, né? Se ele pode, porque assim, ele tem a classificação de risco, ela pode ir até 4 horas para ser atendido. O que não, por exemplo, que a gente chama a consulta eletiva, né? Então, assim, tudo depende de qual é a sua gravidade de atendimento. Gilmara, mas aí isso quem vai diagnosticar é o enfermeiro que te atende, a princípio, né? Em princípio, mas aí não cai naquela situação que até você mesmo citou, de repente a dor de cabeça, a minha, para você não seja tão importante, não seja tão urgente, né? Mas a pessoa, de repente, ela tá achando que a cabeça dela vai explodir. E o que o enfermeiro conta? Existe algum protocolo de falar assim, olha, e pelo jeito o negócio tá feio mesmo, vamos. Existe uma situação assim ou não? Existe, por isso que a gente tem o tal do protocolo de Manchester, que ele é um protocolo nacional, né? Aonde todo mundo, os grandes hospitais, todos eles seguem esses protocolos e é onde que é avaliado. Por isso que assim, é avaliado os sinais, é avaliado a sua dor, é avaliado todos os sintomas que você tem. Não é só a pressão, a temperatura, o peso, a altura. Além disso, vai estar os teus sintomas, o que você tem. Mas assim... Então não é só o que você conta, é o que eles também estão percebendo que está acontecendo. O que eles estão percebendo. Porque assim, quando você vai verificar uma pressão, eu falo porque eu sou, de formação, eu sou enfermeira, então eu te falo com prioridade, com propriedade disso. Quando você vai auscultar uma pressão, verificar a pressão, você já percebe se teu batimento não tá normal, se teu batimento como é que tá. Então ali você já vai fazer a tua classificação. Por isso que a classificação de risco é de responsabilidade do enfermeiro. É um enfermeiro mesmo que faz isso. Não é um técnico de enfermagem, é um enfermeiro. Não, é o enfermeiro. Certo. Nós temos ali o enfermeiro que faz a classificação de risco. Bom, aí passei pela classificação de risco, de repente eu tô lá no
na pulseira vermelha, né? Acho que tem essa, né? Isso, por cor. Sim, eu vou ter um determinado tempo para ser chamado. Você sabe me falar o que demora para chamar um vermelho, um que seja num grau de risco menor, enfim, como que funciona? Agora você me pegou. Agora você me pegou, porque vai assim, depender também da demanda, né? Da quantidade de pessoas. Vai né? depender da demanda, porque assim, porque o verde é o que menos demora, né? Desculpa, o que mais demora, que requer menos cuidados, vamos supor assim, né? Nós ali, se tiver um dia calmo, que não tiver emergência, porque o que a população também tem que entender, o médico que eu tenho, que atende lá as consultas do PAN, é o mesmo médico que atende as minhas emergências. Certo. Então, assim, se chegou um acidente, se chegou alguma coisa, o médico vai parar as consultas e vai atender a emergência do acidente que chegou. Então, às vezes, demora, e às vezes a grande reclamação da população é nesse trâmite. Só que assim, é essa parte que mais demora, né? Então, se ele tem que parar ali, senão o fluxo ali não demora. Assim, o que eu observo, assim, eu já observei, porque às vezes a gente faz umas avaliações, olha, fluxo normal, 20 minutos, 30 minutos, máximo 40 minutos já está sendo atendido. É porque, na verdade, a gente está vivendo um momento atípico, né? Que é o Covid-19. Então, não tem nem como a gente tentar falar agora, né? Na atual situação, né? Porque, às vezes, também, o que as pessoas falam? Porque eu fiquei 4 horas no hospital. Porque eu fiquei 4 horas, isso aqui. Mas ela não conta que ela passou pela triagem, que ela passou pelo médico, que ela fez um raio-x, que ela recebeu uma medicação, que o médico pediu um exame laboratorial, que o médico reavaliou esses exames, que ela reavaliou esse raio-x. Lógico que vai demorar. Aí tem o tempo de observação, se for o caso. Se ela então, passou por uma medicação em que preconiza um tempo de observação, é necessário, precisa ficar, né, passar por esse tempo de observação para retornar para o médico, né, para o médico realmente ali poder fazer a liberação. Eu acredito que o hospital não queira segurar ninguém lá, né? Com certeza. Inclusive, eu acho que até protocolo de rapidamente já resolveu a situação, né? Porque assim, as condições, o que a gente quer é dar um atendimento né? Mas tem alguns pacientes que requer ficar um pouco mais em observação, em avaliação. Então, assim, tem dias que demora mais, tem dias que demora mais, porque tem mais emergência ou que tem mais pacientes. Então, tem dias que o atendimento é um pouquinho mais moroso, né? E depende muito de caso para caso. Depende muito de paciente para paciente. Que é importante a gente destacar também a questão da medicação. Então, assim, o paciente que ele passou pelo médico, né, foi avaliado e foi para um indicativo de medicação. Então, assim, a medicação que é utilizada dentro do hospital é aquela medicação que é a medicação de uso do sistema SUS de saúde. Certo. Então, não tem como uma pessoa ir lá e falar, mas eu quero ser medicado com tal remédio. Né? Porque não é assim que funciona. E as pessoas têm um pouco de dificuldade de entender isso. Que ela quer ir lá e ela quer ser medicada com aquele remédio. É o remédio que eu já tomo ou quis. E não é bem assim. Né? Às vezes não vai ser aquele remédio, mas é um remédio que já é utilizado na rede, no sistema SUS de saúde. Que vai ter a mesma eficácia. A mesma eficácia, mas que não é daquela mesma marca, não é daquele mesmo fabricante, mas é o remédio que vai, porque assim, que as pessoas precisam entender bem. É pronto atendimento. Então você não vai no PAN justamente para você fazer... Para iniciar um tratamento. Para iniciar um tratamento, não. Ele vai te medicar ali naquele momento, por isso que geralmente os medicamentos são intravenosos, né? A maioria é nesse sentido. Então, assim, para ter uma eficácia mais rápida, para diminuir a sua dor. Resolver ali a situação. A gente fala simplesmente assim, olha, você vai pro PAN para sanar a sua dor naquele momento. Mas você não vai fazer um tratamento lá, porque lá não é o local para isso, né? Por isso que é pronto atendimento. Aí vem a questão até dos medicamentos, então, que você tocou nesse assunto, né? Por se tratar de um pronto atendimento médico, existe uma responsabilidade por parte do hospital
depois de receitado, de fornecer esse medicamento ao cidadão ou não? Exatamente, não. Então, assim, o que a gente faz hoje? Então, assim, falando do tal do Covid, né? Então, assim, dentro do Sentinela, então, o que a gente precisa entender? O Sentinela, ele está no hospital, né? Mas ele poderia estar em qualquer outro lugar. Certo. Né? Qualquer outro em outros local. Municípios, inclusive, às vezes não está no hospital, está em outras situações. Né? Então, assim, o nosso caso, ele está ali na porta de entrada do hospital, né? Mas ele funcionaria como se fosse um atendimento lá da atenção primária, né? Só que é um atendimento voltado para quê? Para síndromes gripais e respiratórios. Pronto. Então, assim, ali naquele caso, a gente fornece. Né? Nesse caso. No caso de Covid. No caso de Covid. O que é que vocês estão fornecendo hoje para quem é diagnosticado com Covid? Depende. Olha, Todos os medicamentos, aquele do protocolo? Olha, nós não seguimos. Os médicos, eles não seguem um protocolo. E sim, hoje não se fala mais muito em protocolo, porque aquela coisa não existe receita de bolo. Eu sempre digo, medicamento não é uma receita de bolo, porque você pode ir lá com Covid, você está sentindo, tem uns sintomas. Eu tô com Covid, os meus sintomas é outro. Certo. Você às vezes precisa de um antibiótico e eu às vezes não. Às vezes. Então isso é levado em consideração. Muito. Então, de repente, quando a gente já recebeu esse tipo de denúncia, enfim, aqui na emissora eu fui lá e eu só ganhei um dipirona e um zinco lá, enfim. Graças a Deus que você só conseguiu uma dipirona, só pegou uma dipirona. Então é porque a necessidade dessa pessoa era esse medicamento, é isso? Era isso, com certo. certeza. Por isso que assim, às vezes as pessoas falam muito, tem que ter um protocolo de entrega de medicamento. Mas por que eu vou te dar um antibiótico se você não está com uma infecção? Porque antibiótico dá. Eu receito antibiótico quando o paciente está com uma infecção, né? Diferente de você ir lá porque você tá com o Covid, você tá tendo alguns sintomas, mas aonde você vai tomar, às vezes, só um medicamento para febre, uma vitamina, ou às vezes uma hidratação, né? É diferente daquele que tá com uma infecção, às vezes no ouvido, uma infecção no pulmão, uma infecção na garganta. Então, tá com muita tosse. Tosse. Então, assim, cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Nós não temos um protocolo, não. Eu andei escutando algumas, né, vendo e escutando um pouco a respeito de o que está acontecendo com a história dos protocolos. Está começando a aumentar problema no fígado. Exatamente. Problema gástrico. Então, assim, por quê? É justamente essa situação. Tipo assim, mas se você está com sintomas E a automedicação também, né? E automedicação. Então, assim, se eu tô apresentando sintomas leves, né, que não requeram tratamento com antibiótico, por que porque é protocolo? Sim, por que eu vou tomar uma azitromicina se não é necessário, com né? certeza. Ontem nós falamos aqui, inclusive, eu trouxe essa informação em primeira mão, que agora é um estudo formalizado de uma revista que é ligada à Universidade de Oxford e diz com todas as letras que a ivermectina não pode ser usado para o tratamento do Covid-19. Então não é a esquerda falando, não é jornal sensacionalista, não é a Globo, não é ninguém. É uma revista americana, de uma grande instituição, inclusive, que diz que não é para usar, que está causando problema no fígado. Então você está tomando um remédio que seria para curar o Covid, não cura o Covid e ainda te causa um problema no fígado. Imagina só. O que acontece? As pessoas, com a tal da ivermectina, que assim, uma coisa assim que a gente vê por estar lá dentro. As pessoas tomam, tem pessoas que tomam cada 15 dias. Exatamente. Tá acabando com o fígado. Acaba com o fígado. Mas eu tô me prevenindo do Covid. Gente, a prevenção do Covid é usar máscara, não ficar em aglomeração, usar o álcool gel, todos aqueles cuidados que a gente já sabe de trás para frente, de frente para trás, para todos os lados. Exatamente. Não existe medicamento. Se existisse medicamento para prevenir, ninguém ia pegar, então, né? Então, assim, isso é uma coisa que as pessoas têm que começar a ter ciência disso. Então, essa parte que a Valéria falou do comprometimento, do fígado, do rim, é uma coisa que isso aí, assim, ó, agora todo mundo está vendo o quanto isso está prejudicando as pessoas.
Então, e os grandes, se você conversar, agora a gente conversa muito com os gerentes dos hospitais, os administradores, ninguém mais tem esses protocolos de atendimento. A gente não ia falar de Covid, mas assim, a gente precisa dar uma boa notícia, né? Acabou o Covid. Que bom se fosse. Se fosse, mas assim... Nós ainda vamos ter uma entrevista um dia, secretária, que você vai vir para falar, gente, acabou o Covid-19. Covid, gente, tudo liberado. Vou soltar um monte de foguetes, um monte de fogos. Mas conta essa boa notícia pra gente. A boa notícia, assim, que eu acho que é importante, já que a gente está falando da questão da importância do hospital, da importância da equipe, né? A importância desse trabalho que é realizado lá. Então, assim, ontem a gente teve a alta de uma paciente, né? A gente não vai relatar o nome aqui, não vai falar o nome, mas assim, eu até falei pra Gilmar, falou assim, olha, isso precisa virar uma matéria, porque é uma paciente que, né, ficou um bom tempo com a gente ali entubada, né? Então, assim, eu gostaria de trazer essa situação por 2 motivos, né? Primeiramente, pra gente, né, também parabenizar toda a equipe, né, do tanto que cada um deles ali faz a diferença, e é nisso que a gente vê o resultado do nosso trabalho, né? A gente fazendo o nosso trabalho sempre da melhor maneira possível, né? Eu sei que às vezes a gente não tem as melhores condições, que são as condições ideais, mas ainda assim eu falo que Chapadão do Sul tem uma boa infraestrutura, né? Eu gosto muito disso, enquanto funcionária pública eu vejo isso. Então, pra gente ver que tem algumas situações que as pessoas falam, porque eu não vou lá, porque senão eu vou ser entubada e eu não vou voltar, e isso não sei o quê, e as pessoas morrem. Não, tá aí o resultado, né? O resultado de um bom trabalho. Ela esteve quanto tempo entubada, essa moça? Olha, ela ficou internada 52 dias. 52 dias internada. 52 dias, 42 dias desses, ela ficou em ventilação mecânica. Na UTI? Na UTI. Aqui em Chapadão? Aqui em Chapadão. Aí ela foi entubada, depois foi para tráqueo, né? Nesses 42 dias, ela foi entre tubo e traqueostomia. Qual que é a idade dela? Ela tem 64. 64 anos. E aí ontem, enfim, ela foi... Recebeu alta. Fez aniversário. Ela já tá de alta. Já tá até em casa, então. Já olha está aí. Quem sabe até escutando nós, né? Que bacana. Que legal. Então, assim, foi a pessoa que mais teve permanência lá dentro, assim, sabe? Pessoa que mais tempo ficou conosco dentro do hospital, desde o início dessa pandemia. E assim, o mais importante, o mais feliz de toda a equipe é do sucesso, né? E tanto que ela saiu na cadeira de rodas, sentadinha, conversando conosco, com toda a equipe. Foi ontem à tarde. Comemorar o aniversário dela lá, então assim. Então assim, como foi feito o aniversário dela lá dentro da UTI, que a gente chama UTI, mas são os leitos ventilatórios, né? Então foi feita uma festa pela equipe lá. Lógico, que queria ter um monte de balão, um monte de bolo, mas nada disso é possível, né? Certo. Mas foi cantado parabéns para ela, foi colocado chapéuzinho e tudo mais um pouco, né? Então, assim, ontem a família veio buscar ela, né? Veio ao encontro com netos, foi muito emocionante. Que é esse cuidado que faz a diferença. Então, assim, não é só você fazer a administração de medicamentos, não, é essa questão do aconchego também, do carinho, né? Então, assim, eu gostaria até de tocar numa situação que aconteceu. Então, assim, houve uma gravação de uma pessoa que estava ali na frente do hospital. Então, assim, a gente sabe que existem meios e meios de comunicação, né? Então, assim, era um momento ali que a pessoa estava muito fragilizada, né? Que havia uma possibilidade, né? Dessa parente dessa pessoa que estava ali ser entubada. Então a pessoa fica transtornada um pouco, né? Então eu gostaria de tocar nesse assunto, porque assim, e isso foi para a mídia assim de uma forma bastante negativa, como se nós estivéssemos forçando, né? Aquela paciente, criando uma situação, né? Tanto é que naquele momento, né, para o jornalista em questão, eu peguei e falei assim, olha, nós não temos interesse nenhum de deixar ninguém no hospital, muito pelo contrário, a gente quer ser resolutivo,
em momento nenhum a gente vai sair na rua catando ninguém para internar ou para fazer qualquer procedimento desnecessário, né? Mas assim, o que eu entendi é que assim, foi uma situação em que utilizaram de forma oportunista daquela situação, porque a pessoa ela estava ali fragilizada. Quem que não fica, né? Quem que não tem medo? Fala, não, minha mãe vai ser entubada, não vai voltar mais, né? Então assim, se aproveitaram de uma situação, e eu gostaria, já que a gente está aqui, de aproveitar também para tocar nesse assunto, né? Que a gente não tem nenhum interesse numa situação dessa, muito pelo contrário, né? Tanto é que depois essa pessoa ela foi acolhida pela assistência social, né? Tem uma assistente social lá dentro do hospital justamente para trabalhar nessas situações e nesses casos, né? Que acolheu ela, explicou e depois ela se acalmou, entendeu melhor, mas assim, a história já estava feita, né? Então assim, é isso que eu peço, para que as pessoas se atentem um pouco mais, né? Para essas matérias um pouco mais sensacionalistas, né? Para que se atentem, porque se você for parar para pensar, qual que é a intenção que a gente tem de ficar levando as pessoas lá para dentro? Nenhuma, né? Muito pelo contrário, a gente quer sempre ser resolutivo, né? Olha só, tem o pessoal participando. Eu tenho muito a agradecer ao hospital. Há 11 meses eu tive bebês gêmeos lá, me cuidaram tão bem que parecia um hospital particular. Estão de parabéns. A Gilmara é uma querida, eu conheço ela desde o postão. Tá famosa. Tão famosa. Obrigada. O pessoal mandou aqui, nossa, que história mais linda. Parabéns a toda a equipe, a Meire que mandou a história da moça que saiu, né? No dia de ontem. Temos mais aqui. O Hospital de Chapadão do Sul está de parabéns. Eu tive há pouco tempo com um problema de rins sério e eles me atenderam super bem. Eu fui para Campo Grande, fiz uma cirurgia muito rápida pelo caminho do urologista de nossa cidade. Estão todos de parabéns. Bacana. Deixa eu ver o que mais aqui. Maria Lúcia, ela mandou: eu só tenho a agradecer ao hospital de nossa cidade. Cheguei em trabalho de parto prematuro, fui super bem atendida, super tranquilizada pela enfermeira Silvana, e hoje o meu filho está bem graças a essa grande profissional. Temos mais aqui? Deixa eu ver. Tem os puxão de orelha também, tá? Pede para a secretária olhar com mais carinho à frente do hospital, na parte do pronto-socorro. Nós que pegamos ônibus ali para fazer tratamento fora, é muito sujo as calçadas, a ala do Covid sempre está limpa, mas a do banco da frente do pronto-socorro é muito suja. Pode deixar. Pronto. Vamos puxar a orelha do pessoal lá. Puxa a orelha. Mas eu de antemão gostaria de agradecer os elogios, né? Que nós estamos todos comprometidos, né, em fazer o seu melhor, dar o seu melhor, mesmo no momento onde a gente está todos sobrecarregados, médicos, enfermeiros, técnicos. Então assim, de uma certa forma estão todos sobrecarregados, né? Mas eu tenho certeza que estão todos fazendo o seu melhor. Temos aqui ainda, quem reclama daqui é porque ainda não frequentou os hospitais de cidade grandes. Aqui o nosso hospital é uma benção, é a parte que mandou. Aí tivemos muitos áudios também que a gente recebeu. Infelizmente os áudios a gente não consegue colocar no ar hoje devido à nossa gravação. Lembrando que essa entrevista vai estar no YouTube também. Só um questionamento pra gente já cair para a reta final, que a gente está quase terminando. Exame de tomografia já faz aqui na cidade pelo SUS? Nós não temos no hospital, mas nós temos no município, onde a gente compra serviço. Então a gente compra o serviço. Entendi. Mas é pelo município? É pelo município. O paciente não paga nada? Não. Tá. Bom, só pra gente encerrar por aqui, a gente tá quase no finalzinho. Falar um pouquinho, a gente cai no Covid, não adianta, né? E eu fiquei muito feliz que ontem eu tô dando uns chutes certos aqui no jornal. Ontem eu falei aqui no jornal, falei, gente, no mínimo 1.000 vem, mas de repente vem umas 1.500, né? Eu tinha essa expectativa, já que agora a gente tá repartindo vacina com menos municípios, né? Já que os 13 lá, os bonitões lá da fronteira, eles vão ser imunizados em massa, enfim, aí estamos repartindo com menos municípios. Não chegaram os 1.500 que foi editado, que tá no edital no Diário Oficial, né? As 1.545, mas provavelmente deve chegar de hoje para amanhã. Mas 1.110 já é uma boa quantidade, né, secretária? Não, com certeza, né? A gente vai conseguir avançar, já fizemos uma divulgação que a gente vai
vai partir agora dos 40 para cima, né? Exatamente. A gente consegue avançar um pouco mais, né? E nós estamos ainda brigando também com o Estado, né? Para que ele possa reconsiderar o fato da gente ser um município que está crescendo, né, numa velocidade grande. Exatamente. E que eles ainda estão considerando a estimativa do IBGE, né? E a gente já ultrapassou isso há um bom tempo, estamos tentando. Exatamente. Existem vários municípios que já estão vacinando aí 36, 35 anos, enfim, já há alguns dias, né? Exato. E a gente fica nessa expectativa, né, de que chega. Eu já percebi que nos últimos dias está chegando um quantitativo maior, né? Sim, já está fazendo, né? Gente, por conta dessas situações que a gente tem, eu falo assim que a gente tem brigado um pouco, mas eles estão começando a levar em consideração já essas particularidades, né, desses municípios que estão, né, em fase de desenvolvimento e um crescimento mais acelerado, e a gente espera que realmente daqui para frente possa aumentar ainda mais esse quantitativo. A nossa esperança, né? E só pra gente finalizar, Gilmar, eu falei isso no começo do jornal, na verdade eu venho falando isso já há alguns dias. O Hospital Municipal sai dessa pandemia, quando terminar, ainda mais forte, né? Mais bem estruturado também, né? Com certeza, né? Com certeza. Eu acho que a gente, tudo que vem, é aquela história que formas bom marinheiro em alto mar e mar agitado, né? Então é isso que a gente se, né? Eu acho que toda a equipe cresceu muito assim emocionalmente. A gente, não vou dizer que tem dias que a gente para e não dá desespero de choro, dá. Todos nós lá dentro. Não é um, não é dois. Então assim, eu agradeço muito a equipe que eu tô lá. Eu tô há poucos meses. Eu venho da atenção básica, né? Então assim, eu tô lá exatamente há 3 meses. Eu fui começo de março que eu fui para lá. Então assim, é pouco tempo que eu tô. Conheço muito as meninas que estão lá dentro, lógico, mas assim, é um ambiente bem diferente da atenção básica. Mas assim, as pessoas que a gente trabalha lá dentro são pessoas muito comprometidas. Agradeço a cada um deles, desde o pessoal da limpeza, os motoristas. Então assim, são todos muito dedicados no que faz. Você chama, pede para uma extra, eles estão sempre prontos. Às vezes, mas é o trabalho nosso, mas nós também temos famílias, nós também temos filhos. Muitos deixam seus filhos em casa, às vezes na vizinha, para poder vir socorrer a gente lá. Então isso é um mérito que a gente está conseguindo junto. E a equipe abraçou muito essa fase, né? Então assim, a gente tá muito mais forte, muito mais fortificado até psicologicamente, né? Porque assim, a gente enfrentou muitas barras, tem muitos dias alegres, que nem os de ontem, tem muitos dias tristes, que a gente acaba chorando junto com a família, com certeza, né? Lógico que a gente, às vezes as pessoas acham que a gente é duro. A gente tem que ser duro na frente do paciente, na frente do familiar, porque se a gente chorar, o que vai ser dele? Ali na frente a gente tá ali para ser um apoio, né? Ser o esteio deles, mas eles não sabem o que acontece nos bastidores, né? Que é médico que chora, que é enfermeiro que chora, que é a equipe inteira, né? Então assim, isso acontece. Nós também temos coração, nós também temos famílias. Por mais que a gente coloque às vezes essa cara brava, né? Que às vezes as pessoas dizem, vocês não têm coração. A gente tem coração. E olha, eu vou dizer para vocês, nosso coração chora muitas e muitas vezes. Muitas e muitas vezes a gente vai para casa com o coração espedaçado, chorando por aquilo que a gente deixou lá, por aquilo que aconteceu, pelaquela família que perdeu o cliente. E a gente tá lá para ajudar. Hipótese nenhuma, não tem ninguém que deixa toda a sua casa para ir lá e para fazer um mau trabalho. Bem pelo contrário. E esse puxão de orelha, pode ter certeza. Qualquer puxão de orelha que vier, assim, eu sempre digo, crítica construtiva, a gente tá aqui para aceitar. Com certeza. Os elogios, muito obrigado. Agradeço, vou levar para a equipe esses elogios, vou repassar para toda a equipe. E o que tiver, porque a gente tá aqui, a gente não tá aqui porque hoje eu tô como diretora do hospital. Amanhã pode ser que eu tô usando como um cidadão comum. E a gente tem que pensar nisso.
E isso somos todos nós, somos eu, somos a Valéria, é o João Carlos que é prefeito, é os vereadores. Nós estamos aqui em prol da população. E nós somos população. Nós não moramos fora, em outro país, em outro município, nós moramos aqui. Então tudo que a gente constrói é porque a gente quer melhorar para os nossos filhos, para os nossos netos, para nós mesmos, né? Então é isso, tudo que vier para ajudar, para acrescentar, a gente está aberto para sugestões. Olha, se vocês fizessem assim ia ser melhor. Beleza, a gente vai tentar, né? É dessa forma que a gente cresce, é dessa forma que a gente vai ampliar nosso trabalho, é dessa forma que a gente vai fortificar o nosso trabalho, né? É dessa forma, de tijolinho em tijolinho, de grão em grão de areia, é dessa forma que a gente constrói. Falando nisso, você esqueceu da boa notícia. Mais uma? Logo Eita. a gente vai estar fazendo cirurgia por meio de vídeo. Esqueci dessa notícia boa. Recebemos Conta equipamento pra gente. já. Nós ontem acabamos de ser montado um aparelho de videolaparoscopia. Certo. Vai fazer cirurgias de vesícula e de apendicectomia, da apêndice, por vídeo. Não vai mais precisar fazer o corte, abrir a barriga, que nem diz, né? Popularmente. Vai ser pelo vídeo. Que isso são grandes tecnologias, né? Lógico que em grandes centros já existe, mas aqui no interior são poucos municípios que têm. Então a gente já está com equipamento dentro do hospital. Nós temos, então já que vamos falar de coisas boas, nós temos um raio-x digital dentro do hospital que já está funcionando já há uns 2 meses. Nós recebemos uma outra autoclave para esterilizar todo o material para cirurgia, né? Por mais que agora a gente está com o ritmo de cirurgias bem devagar por causa da pandemia, porque a gente não tem leitos suficientes para toda a população. Então, e isso é uma determinação do Estado, não é nosso, do município. Foram canceladas todas as cirurgias eletivas, que é aquelas cirurgias programadas. E ainda a gente está dando uma esbarradinha, uma aqui, uma colar, a gente está fazendo, né? Nós temos esse que foi montado agora, há muito pouco tempo, essa autoclave, que também ajuda tudo isso. Nós colocamos agora uma secadora de roupa, que nós tínhamos uma só no hospital, então nessa época de chuva, de frio, era bem complicado, porque o nosso número de internações, de permanência dos pacientes é grande, então, e as roupas de hospital não pode ser estendida que nem na nossa casa no sol, tem que ser secadas em máquinas, né, por causa de toda a exposição, de toda a contaminação. Então nós tínhamos uma só, hoje nós estamos com 2, com 3 máquinas para lavar roupa. Uma está em fase de instalação, não está instalada ainda, assim, operando já, né? Ela falta ainda alguns detalhes, mas estão em fase final. Nós tivemos que ampliar a lavanderia para pôr essas outras 2 máquinas, isso já está tudo pronto. E isso tudo são investimentos, né? E foram colocados em funcionamento em 3 meses. Já enviamos também ao Ministério, por meio do Investe SUS, 2 propostas, né? De compra de equipamentos por meio de emenda parlamentar, né? Totalizando mais ou menos ali, acho que dá uns 600 mil, né? De equipamento. Então, assim, é o olhar, né? Então, assim, são investimentos para melhoria do atendimento, né? Que vão ser direcionados para o hospital. Muito bem. Parabéns a toda a equipe, parabéns Gilmara, parabéns secretária e a toda a turma lá, né? São quantos funcionários ao todo? Hoje nós estamos com 189. 189, olha gente, tanto de gente que é necessário para tocar um hospital ali, né? É muita gente. Se você for começar a olhar, você começa aí porque às vezes olha o hospital, vê só o enfermeiro, o médico e o técnico de enfermagem. Nós temos a recepção, nós temos o pessoal da cozinha, nós temos o pessoal da limpeza, da lavanderia, tem da manutenção, tem os técnicos de raio-x,
tem os técnicos de gesso, os motoristas. Tem os motoristas, tem o pessoal que fatura, porque todo aquele procedimento tem que passar por uma pessoa para faturar, para mostrar para o Ministério que a gente está trabalhando, porque o nosso hospital é 100% SUS, então a gente tem que, é só com esses registros que ele vê, e é sobre esses registros que essas meninas fazem, que hoje eu tenho 3 meninas lá, é o que a gente consegue captar de recursos também. Então isso é um trabalho muito importante que elas fazem também lá dentro. Né? Então não adianta o enfermeiro fazer, o médico fazer, se lá ao final não fizer certinho também. Então é uma cadeia, todo mundo tem que trabalhar. Tem o pessoal da farmácia, tem os auxiliares de farmácia. Então assim, é muita gente, envolve muita gente mesmo, né? Então isso, eu acho que esse mérito é de todos. Parabéns. Obrigada. Cultura FM.